Vamos lá, aqui nós temos uma imagem sendo chamada, né? Eu vou trocar de imagem alien para imagem 1 e vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui ó, a imagem 2, depois a gente vai puxando o restante. Vamos montar a lógica primeiro aqui. E vou falar o seguinte, que imagem alien, ele vai ficar dentro de uma lista, na verdade. Então, vou colocar aqui, self.lista imagens. Ok. Essa lista de imagens, ela vai receber aqui no seu primeiro padrão, no seu primeiro parâmetro, né, posição, a imagem 1, e no segundo, a imagem 2, e assim por diante, quantas a gente for inserindo ali. Vou criar aqui uma variável de posição para a imagem, então self.poseImagem começa na posição 0, desde a primeira, para que ele pegue a posição 0 do meu array, é a imagem 1, é o primeiro objeto ali, não é a posição 1, né? Vocês viram que a primeira posição de uma array, de uma lista, é denominada ali por 0. E vou criar aqui a minha variável, que é imagem alien, que eu tinha até anteriormente, mas eu troquei ali. E essa imagem alien, ela vai receber quem? A minha lista. Então, self.lista imagens. E aqui eu passo self.posição da imagem. Beleza. Se eu chamar, então, só para vocês entenderem, self. Isso aqui não precisa digitar, não. Imagem alien. Fizer assim, ó. Eu estou me referindo a essa segunda posição do meu array, que a primeira é 0. Então, ele mostraria para mim a imagem 2. E assim por diante. Seria só passar a posição ali agora, né, para que ele possa exibir. Isso é conceito básico de listas, que nós já sabemos aí, né, precisamos já ter nesse ponto do curso. Aqui, então, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso de trocar a imagem aí, né, as imagens de acordo com o que ele vá passando. Na verdade, eu preciso posicioná-las. Aqui está certo, eu não vou pegar nem imagem 1 nem imagem 2, vai ser a imagem do alien, correto. E aqui eu preciso definir, então, um tempo para que elas, vamos se dizer, apareçam, né? Por enquanto vai ser dessa forma aqui que eu vou relacionar elas. Então, self. Eu vou colocar aqui configuração de tempo e eu vou deixar ele como 1, primeiramente aí. Então, aqui, ó, em vez de utilizar de trajetória, né, eu vou chamar de comportamento, essa classe. E vou falar o seguinte, que essa minha classe, na verdade, ele vai ter aqui o self, né, que é o padrão dela, e vai ter um argumento chamado tempo. Beleza. Esse tempo, nós vamos fazer algumas verificações. Então, se o meu tempo configurado, que foi ali acima, foi config, na verdade, tempo, se o meu config tempo ele receber o mesmo valor do parâmetro que será passado o tempo aí, faça com que a posição da imagem, né, receba mais 1. Então, mais igual a 1. Passe para mais 1. O que é isso? A posição da imagem é meu array. Meu array, por enquanto, ele recebe 0. De acordo, vamos supor, eu vou definir esse tempo ainda, mas vamos supor que seja de 1 em 1 segundo, eu incremento mais 1 na posição da imagem. Então, agora é 0, ele me mostra a imagem 0. Daí, 1 segundo, aqui passa a ser 1, ele me mostra a imagem, perdão, aqui é 0, ele mostra a imagem 1. Depois passa a ser 1, ele me mostra a imagem 2. E assim por diante. Cada vez que passar um determinado tempo, ele vai acrescentar mais 1 na minha posição da imagem, que é uma lista. E assim ele vai estar, então, incrementando o valor nela. Outra coisa que eu poderia fazer aqui também é incrementar ao tempo, né? Então, self.config tempo também vai ganhar mais 1 de acordo com o que a posição da imagem vai ganhando. Então, sempre que a posição da imagem andar, o tempo também vai andar. E assim eles vão incrementando junto, chamando, né, as outras imagens. Aqui eu vou falar o seguinte, se a posição da imagem chegar, por exemplo, num valor maior do que o tamanho que eu tenho, eu poderia colocar 2, porque eu sei que o máximo agora é 2. Seria ali, né, posição 0 e 1. Mas isso seria burrice, porque se eu acrescentar mais depois, então eu coloco o len que captura para mim o tamanho do meu array de lista imagens. Ok, perfeito. Então ele vai saber, né, trabalhar aqui o tamanho do meu array e vai verificar a lista de imagens aí justamente para esse meu array. Então, verificando essa minha lista, deixa eu só verificar aqui, ó, ela foi definida aqui, self.lista de imagens. Então ele vai percorrer de acordo com o tamanho dessa minha lista. Ok. E aqui no final, se você só deixa dessa forma, ele faz o seguinte. Ele vai de 0, né? Aí aqui são 2. Então, ele percorreria 0, 1, e depois ele procuraria o parâmetro 2, tá joia? E aí daria erro. Ele tentaria exibir
uma imagem que não existe. Sempre esses arrays trabalham dessa forma. Mesmo que ele tenha só tem dois registros, então posição 0, 1, ele vai percorrer 0, 1 e 2. Então aqui é só você colocar um -1 que você corrige esse bug, tá joia? Aí ele só faz 0 e 1 e não passa para a próxima. E aí eu dou um self.posição de imagens voltando para 0. Perfeito. Nós vamos testar isso aqui já já.